a ideia da veneração deles, eles morreram, então eram venerados como pessoas importantes da fé, e aí celebrava-se primeiro o aniversário da morte, depois nós sabemos que basílicas e muitas igrejas foram construídas nos lugares onde Sim, mas esses apóstolos, porque, ou essas figuras importantes o martírio sempre foi considerado pela igreja como prova de perseverança final. Quer dizer, o mártir é o santo por excelência. É a testemunha de Cristo por excelência. Portanto, o mártir está no céu. Está intercedendo por nós. Isso aparece até no Apocalipse, os mártires gritando debaixo do altar. Quando vingarás o nosso sangue? Apocalipse 6, 9 e 10. Até quando o Senhor justo e verdadeiro não vingarás o nosso sangue daqueles... Exatamente. Fazendo como se fosse uma espécie de midrash do sangue de Abel, lá em Gênesis capítulo 3. 4, aliás. Então, a gente vê aqui que essa fé é antiquíssima, já está ali presente na primeira comunidade cristã, dos santos, que mesmo mortos pelo testemunho de Cristo, clamam, gritam, intercedem. Na verdade, o texto de Apocalipse 6, 9 e 10, eles estão dizendo, até quando, Senhor justo e verdadeiro, não vingarás o nosso sangue? Eles não estão fazendo uma intercessão, eles estão falando acerca de si mesmos. Em Apocalipse como aqueles 5, que 8, partiram. Sim. Em Apocalipse 5:8, sim. Os 24 anciãos estão apresentando as orações dos santos. Sim. Então aqui você tem intercessão. Sim, eles estão recebendo as orações. Sim, mas nós nem sabemos quem são, o que simboliza os 24 anciãos. Segundo a interpretação tradicional, são os 12 patriarcas do Velho e do Novo Testamento. Ou seja, a plenitude da fé. A plenitude da fé. Mas, em todo caso, são santos que estão no céu apresentando as orações dos santos da terra. Ou, por apresentando, não respondendo. Ou intercedendo. Intercedendo. A gente não acha, padre, que é uma evolução muito comum, por exemplo, do paganismo? Eu estou te falando isso com toda sinceridade. Eu não quero aqui criar... Porque, assim, quando você estuda a religião greco-romana, isso é comum. Isso era comum, por exemplo, você ter a ideia de que uma pessoa morre, e aí essa pessoa que morre, eles tinham, né, os romanos têm lá os altares familiares, né, os lares, os altares familiares, que eram prestação de culto aos que partiram, os que morreram, os ascendentes, né, a família. Então eles chegavam lá, faziam figuras, queimavam incenso, enfim, eles tinham essa conexão que eles chamavam dos lares, né, que era o culto aos espíritos dos antepassados, conexão com isso. Como nós não vemos no Novo Testamento esses detalhes, por exemplo, nós vemos eles apresentando as orações, um grupo simbólico apresentando orações. Nós vemos um grupo chegando dizendo assim, até quando, Senhor, não vingarás e tal, o nosso sangue daqueles que, né, nos mataram e tudo, não terá juízo sobre isso. Mas até desenvolver-se essa teologia de que de fato havia, né, por exemplo, que Maria, ela foi concebida sem pecado, que não era uma pecadora, né, como a natureza humana aponta, e que ela foi essa pessoa toda especial nesse sentido, e eu não estou dizendo que ela não foi especial, ela foi especial. Uhum. Eu acho, eu talvez, Padre José Eduardo, eu seja um dos poucos pastores que tanto prega mensagem sobre Maria. Uhum. E eu até falei isso um dia desse na minha igreja, alguns domingos atrás, alguns meses atrás. Eu falei, baniram Maria dos púlpitos evangélicos. Uhum. E por quê? Por causa da discordância com os católicos. Mas isso não é justificativa. Porque eu não posso apagar a grande imagem de que ela foi. A grande questão é que não existe consenso na própria literatura, né? Quer seja, tudo bem, o livro aqui do padre Antônio Guterres é uma coisa, mas o Pateologia é um livro mais amplo, e outros, né, como o do próprio Roque Fenghiotti, é um livro interessante. O Roque Fenghiotti é um doutor da igreja. Sim, mas é que é uma diferença, por exemplo, você pegar a Mariologia do padre Merkelbach, ou a Mariologia... Esse eu vou querer ler. Por exemplo, a Mariologia do René Laurentin, ou, por exemplo, a Mariologia do Garrigou Lagrange. Esses sim são autores, são teólogos renomados, que inclusive cooperaram com a igreja na definição de doutrinas. Ali a gente encontra não apenas afirmações, mas a gente encontra também a base documental sobre a qual eles se apoiam. E eles discutem sobre essa tradição apostólica.
E as escrituras também.